Para controlar a ISD, vocês precisam criar uma área de trabalho protegida contra a estática. Como os isoladores são geradores de estática, vocês precisam tornar o ambiente eletricamente condutivo e devidamente aterrado. Superfícies isolantes como tampos de mesa, carrosséis, escaninhos, embalagens e até mesmo alguns móveis precisam ser substituídos por outros transformados em condutivos e devidamente aterrados. Usem só sprays e produtos de limpeza aprovados, porque alguns deles podem isolar as superfícies aterradas e provocar um acúmulo de estática. Em caso de dúvida, consultem seu coordenador de ESD. Se houver materiais isolantes na sua estação de trabalho que não possam ser transformados em materiais condutivos, eles devem ser mantidos descarregados através de um ionizador de ar próprio para o controle da estática. Vocês são a chave para uma área de trabalho protegida contra a estática. O seu corpo pode acumular e armazenar uma carga estática e a sua pele é um condutor elétrico. Portanto, o melhor método de controle é garantir que vocês estejam sempre conectados à Terra. Assim, a estática que está em vocês será descarregada para a Terra e não para os componentes sensíveis. A pulseira de aterramento funciona bem quando vocês estão sentados ou em pé em um único local. A pulseira de aterramento deve ser usada para que a superfície interna condutora fique em contato firme com a sua pele exposta, nunca solta ou sobre a roupa. Os sapatos com solas condutivas ou as calcanheiras são mais convenientes quando vocês estão trabalhando em pé ou andando. Mas lembrem-se, esses equipamentos só funcionam se vocês estiverem parados sobre pisos ou tapetes condutivos aterrados. Para terem certeza de um bom aterramento, ambos os sapatos devem ser condutivos. As pulseiras de aterramento ou os sapatos condutivos devem ser a primeira coisa que vocês colocam e as últimas que tiram. As pulseiras de aterramento e os pisos ou tapetes condutivos são seguros, porque têm um resistor limitador de corrente embutido. Ele impede que vocês levem um choque ao tocarem acidentalmente em fontes de força. Como a sua roupa é isolante, a carga elétrica pode se acumular nela. Uma das maneiras para prevenir isso é vestir um avental condutivo especial sobre a sua roupa. Por exemplo, esta é a leitura do medidor de estática da minha roupa, 3.000 volts. Agora eu vou vestir um avental condutivo e medir a carga novamente. 0 volts. Observem como a estática cai quando o avental condutivo cobre a minha roupa. O seu coordenador de ESD já efetuou esses tipos de medição para verificar se as pessoas da sua área precisam usar trajes condutivos. Outros itens feitos de material antiestático são luvas, protetores de mangas e protetores de orelhas. Usem esses equipamentos quando trabalharem perto de componentes sensíveis à estática. Finalmente, certifiquem-se de que não haja isoladores capazes de gerar ou acumular uma carga estática em sua área de trabalho, como este tapete e este suporte para peças de espuma. Todas as caixas, sacos, espumas, fitas e ferramentas que vocês usam devem ser feitas de material condutivo ou antiestático. É fácil identificar os materiais antiestáticos porque geralmente eles são etiquetados como antiestático ou são coloridos em rosa ou azul. Em geral, os materiais condutivos são metálicos ou pretos. Em caso de dúvida, consultem o seu coordenador de ESD. Os objetos pessoais, como roupas que não estão sendo usadas, sacos plásticos, recipientes para alimentos em plástico ou espuma e até mesmo as escovas de cabelo geram estática e devem ser mantidos a uma distância mínima de 1 metro dos componentes sensíveis a ESD. Vamos rever o que aprendemos até agora. ESD é uma descarga súbita de carga estática armazenada. Geralmente, a carga estática é gerada quando vocês tocam ou friccionam um material isolante. Materiais isolantes como vidro, plásticos, papel e tecido são materiais que não conduzem eletricidade. Portanto, a carga estática gerada quando vocês tocam ou friccionam esses materiais não pode ser eliminada ou dissipada. A carga permanece parada ou estática no isolador. É por isso que chamamos a carga de eletricidade estática. A carga estática pode permanecer no isolante por vários minutos. Isolantes não tratados não devem permanecer em sua área de trabalho. Dentre esses isolantes estão a sua roupa e outros objetos pessoais. Sempre que falamos sobre eletricidade estática, é comum mencionarmos o campo que circunda um objeto carregado. Por exemplo, muitos de nós já carregaram um balão friccionando-o na nossa roupa. Depois que o balão está carregado, sentimos que existe alguma coisa em volta do balão que faz o nosso cabelo se eriçar. Essa coisa que rodeia o balão carregado é chamada de campo eletrostático. Toda a carga estática é envolta por um campo eletrostático.
Nós sabemos que a descarga de uma carga estática para um componente pode causar danos. Além disso, o campo eletrostático que envolve um objeto carregado pode danificar um componente. Esse dano pode ocorrer mesmo que o componente jamais entre em contato direto com o objeto carregado. Por esse motivo, precisamos proteger os componentes sensíveis a ESD, tanto das cargas estáticas quanto dos campos eletrostáticos que envolvem os objetos carregados. É importante que nenhum objeto carregado permaneça na vizinhança dos componentes sensíveis a ESD. Vamos ver duas demonstrações que vão esclarecer os conceitos de carga estática e campo eletrostático. Temos aqui um instrumento chamado medidor de campo eletrostático. Esse instrumento lê o campo eletrostático que é gerado por uma carga. O que eu estou fazendo agora é gerar uma carga nessa caixa de plástico e, em seguida, eu vou usar o medidor de campo para conseguir ver o campo eletrostático que foi gerado pela carga. Agora, usando uma fita adesiva, eu gostaria de demonstrar para vocês o conceito de campo eletrostático. O que eu vou fazer é cortar 2 pedaços de fita adesiva do rolo e, à medida que vou tocando na fita do rolo, eu estou, na verdade, gerando uma carga em cada pedaço. Este é o pedaço número 1, que gerou uma carga. Cortando o segundo pedaço, eu estou gerando outra carga. Agora eu tenho 2 pedaços de fita adesiva carregadas. Quando eu tento colocar esses 2 pedaços de fita adesiva juntos, vocês podem ver que eles se repelem ou permanecem separados. Isso acontece porque cada pedaço de fita tem uma carga e temos um campo eletrostático que se formou entre os 2 pedaços de fita carregados. Mas quando eu neutralizo a carga dos 2 pedaços de fita, o campo eletrostático desaparece e os 2 pedaços de fita se aproximam. Alguns materiais isolantes, como sacos plásticos e espumas, podem ser feitos através de um processo especial que não permita a geração de carga estática em suas superfícies. Esses materiais são classificados como antiestáticos. Por exemplo, os materiais que recebemos, como parafusos e outros componentes não sensíveis a ESD, geralmente são entregues em embalagens de plástico. Essas embalagens precisam passar por um processo antiestático depois de fabricadas, para que não gerem cargas que possam danificar outros componentes sensíveis a ESD presentes na área. Exemplos de embalagens antiestáticas são os sacos plásticos antiestáticos nas cores azul ou rosa e os tubos ou caixas de componentes que vêm marcados como antiestático. Essas embalagens, entretanto, não protegem os componentes sensíveis à estática contra as cargas estáticas ou os campos eletrostáticos presentes fora da embalagem. Portanto, as embalagens antiestáticas não são adequadas para armazenar ou transportar componentes sensíveis a ESD. A HP dispõe de cadernos, fitas adesivas e protetores de página especiais e antiestáticos para vocês utilizarem sempre que forem necessários em uma área protegida contra a ESD. Em alguns casos, talvez seja necessário um ionizador de ar para manter a área de trabalho livre de estática. O seu coordenador de ESD colocará esses equipamentos nas áreas em que houver necessidade. Vamos ver como se usa o ionizador de ar. Temos aqui um ionizador e a finalidade de um ionizador é neutralizar as altas cargas estáticas que podem existir em uma área de trabalho. E, mais uma vez, para demonstrar o ionizador para vocês, eu vou usar a fita adesiva como fiz antes. Eu vou cortar um pedaço de fita adesiva do rolo, gerar uma carga, e depois, para ter certeza de que o pedaço de fita está realmente carregado, eu vou colocá-lo perto do medidor de campo para vocês verem que ele está carregado. E depois, vou colocar o pedaço de fita na frente do ventilador do ionizador. Só para confirmar, vocês podem ver que o ionizador neutralizou completamente a carga que existia na fita adesiva. Vamos falar agora sobre os materiais condutivos, que são muito diferentes dos isolantes. Materiais condutivos como metais, fios, plásticos e papéis tratados especialmente podem eliminar ou dissipar rapidamente a carga estática. Eles estão seguros em sua área de trabalho quando estão aterrados ou colocados sobre superfícies condutivas previamente aterradas.
Em geral, os sacos e caixas tratados são na cor preta ou têm uma aparência metálica. Os componentes sensíveis a ESD ficam totalmente protegidos contra as cargas e os campos estáticos externos quando colocados dentro dessas embalagens. Certifiquem-se de que estão conectados à terra através da pulseira de aterramento ou sapatos condutivos. Quando sentados, vocês devem estar sempre usando a pulseira de aterramento. Para prevenir os danos causados pela carga estática da sua roupa, usem o avental condutivo especial. As embalagens condutivas são, portanto, as únicas adequadas para armazenar ou transportar componentes sensíveis a ESD. Em outras palavras, a embalagem que protege contra a ESD é sempre uma embalagem condutiva. Vamos ver uma experiência. Temos aqui um saco antiestático. E eu quero demonstrar para vocês que um material de embalagem antiestático não protege a sua peça ou jogo de peças contra qualquer tipo de campo estático externo. Mais uma vez, vou usar o meu medidor de campo e vamos assumir que o medidor de campo seja um CI ou placa de circuito impresso muito sensível. Eu vou colocá-lo dentro do saco antiestático. E quando eu aplico uma fonte de carga, vocês podem ver que o campo eletrostático penetra na embalagem. Portanto, as peças ou componentes que vocês colocam em um saco antiestático não estão, de fato, protegidos contra um campo estático externo. Vocês se lembram que falamos anteriormente sobre embalagens condutivas. E eu tenho aqui uma caixa de papelão preta que foi tratada para se tornar condutiva. E nós sabemos que embalagens condutivas também protegem contra um campo estático externo. Então vamos fazer a mesma experiência e colocar o medidor de campo dentro da caixa. Vamos colocar a tampa e novamente influenciar o campo com a pistola de carga. Vocês podem ver que a agulha não se mexe. Ok, vamos ver se a embalagem condutiva realmente funciona. Vamos pegar o medidor de campo de novo e colocá-lo dentro do nosso saco condutivo. Mais uma vez, eu vou gerar um campo eletrostático com a minha pistola. E vocês podem ver que o campo eletrostático não penetra na embalagem. Portanto, o material condutivo protege e isola completamente as peças sensíveis à estática contra qualquer carga estática externa ou campo.